Pessoal, então vamos lá que eu vou explicar a operação que eu fiz no mini índice no dia 18 de junho. Esse gráfico que você está vendo é o gráfico do índice americano. Eu gosto de olhar ele porque costuma ter bastante correlação com o mercado aqui no Brasil. O índice abriu com um gap de baixa, numa região de suporte, próximo ao fundo anterior, né, próximo à região de médias, do 60, do 30. Então eu imaginei que ali poderia dar um bom setup de compra. Acabei entrando no fechamento da segunda barra, porque era duas barras de alta, uma região de suporte, com sombras embaixo. O mercado não estava querendo romper, aparentemente aquela mínima. Imaginei que poderia ter uma boa compra ali, pensando em fazer um médio no 94,060. Então eu entrei com um terço da mão e ia adicionar mais um terço, beleza? No fechamento da terceira barra, eu vi que o mercado estava com grande resistência de romper, né? Não estava com cara de que ia pegar a minha ordem lá embaixo. Eu acabei adicionando mais um terço da minha mão. Fiquei com metade da mão mais ou menos. Mantive ali a ordem no 94,060. Ela acabou não pegando, eu acabei tirando ela depois. Quanto ao alvo, coloquei um alvo mais ou menos 2:1 ali no fechamento do gap, né? Fechamento do dia anterior. Uma região ali que eu imaginei que poderia ter muita gente vendendo ali, próximo daquela região ali, então provavelmente daria uma boa compra, mais ou menos ali. Aquela linha azul, se eu não me falha a memória, era a média do 15 minutos, é uma região que provavelmente entraria vendas, então eu ia fazer parcial ali. Ou talvez um pouco antes. Nesse momento aí o mercado já tinha dado 400 pontos a favor, mas não tinha nenhum sinal de força vendedora. Então não fazia sentido nenhum eu realizar lucro ali. Como o meu stop estava longo, eu tinha que pegar um trade longo ali, de pelo menos uns 500 pontos, no mínimo, para compensar o risco que eu tinha colocado naquele trade. Depois que ele andou mais ou menos uns 500 pontos, acabei colocando o stop no zero. Achei que fazia sentido, porque ele estava muito longe do meu ponto de entrada, então dificilmente ia voltar e me estopar. Se me estopasse ali no 0 a 0 é porque provavelmente a premissa tinha ido por água abaixo. Coloquei aquela linha azul ali, como eu havia dito, é a média do 15 minutos, se não me falha a memória. Aquela região ali provavelmente eu faria uma parcial, dependendo do comportamento das barras, né? Eu fico olhando bastante o comportamento das barras. Tá vendo que o mercado americano estava fazendo um bom setup de compra também, próximo de um canal de baixa, provavelmente era uma bandeira, tinha uma grande possibilidade aí de testar os topos anteriores. Então eu imaginei que o índice nosso, como ele acompanha, frequentemente ele acompanha o S&P, não é sempre que eu olho essa correlação não, mas é muito frequente os dois mercados andarem correlacionados, então eu acabo olhando os dois para me balizar. Então, mas para ter uma referência mesmo. Acabei fazendo aquela parcial ali, onde eu falei que eu ia fazer, na média do 15, mais ou menos, um pouco antes. Por que eu fiz o parcial? Porque tá vendo que o tamanho das barras vai diminuindo? Provavelmente a força compradora estava diminuindo, tinha sombras acima no fechamento ali. Eu vi que estava, durante a formação da barra, eu vi que ela ia fechar um doji, questão de feeling mesmo. Acabei saindo ali de um pedaço do lote. Lembrando que eu estava com meia mão, então ali eu saí com mais ou menos 25%, entendeu? Eu não tinha entrado com a mão cheia nessa operação, porque quando eu entrei lá atrás, né, na terceira barra do dia, quando eu entrei ali, eu imaginei que era um trade com uma probabilidade média, então eu não ia entrar cheio, eu entrei com stop largo. Eu acho que ele podia me estopar ali muito facilmente. Aí acabou andando a favor, eu acabei mantendo a mão, né? Essa foi a primeira barra de baixo do dia. Aí eu fiquei aguardando para ver se tinha continuidade. Normal ter uma barra de baixo ali, tendo visto que era região de média. Era próximo da abertura do mercado à vista, então costuma acontecer isso, no mercado dar um pullback, uma realização de lucro, depois continuar. É muito comum, pode reparar isso durante uns poucos minutos antes de abrir o mercado à vista. Acontece isso. Acabei olhando esses gráficos que vocês estão vendo aí, passando rápido, eram o gráfico das blue chips, as principais ações do índice,
dei uma olhada nessas ações para poder ver se alguma estava dando algum setup de venda. Todas estavam indicando compra na minha visão. Então, analisando só o price action ali, eu imaginei que não vi nada de fundamento, assim, só o gráfico mesmo. Pela questão do gráfico, eu imaginei que estavam todas as principais ações do índice indicando compra. Então, provavelmente poderia dar um grande swing aí. Talvez testar a máxima anterior, do dia anterior. Talvez daria para fazer uns 2.000 pontos aí nesse trade. Tá vendo que a primeira barra de venda do dia não teve continuidade? Ó? Só barra de alta até então. Uma barra de venda, perto da média, o que é uma região normal ali de ter correção mesmo. Já era de se esperar. Tanto que eu fiz parcial. Né? Imaginei que poderia ter um pullback ali. E aí as barras em sequência, nenhuma delas era continuidade de venda. Então provavelmente o mercado faria mais uma perna. Aquilo ali era só um pullback. Como eu estava com o alvo mínimo ali no fechamento do gap, eu achei que fazia muito sentido ali manter o trade. Eu já tinha feito parcial, então se me estopasse no zero ali estava lindo, já estava com metade da meta do dia no bolso. Então achei que fazia muito sentido manter a operação, até porque meu preço de entrada estava muito longe do preço atual, já tinha dado uns 500 pontos a favor. Fez um topo duplo ali na média, normal, também já imaginei, mas pode ver que só 2 barras de venda no dia e ambas pequenas, sem continuidade. Depois que veio esse estouro para cima, eu pensei, pô, isso aí é um rompimento, cara. Provavelmente vai fazer 2 pernas, 3, isso aí tá decretada a tendência de alta. O fechamento dessa barra aí foi uma barra forte, imaginei que pudesse ser um clímax, alguma coisa assim. Mas, pelo visto, não. Tá vendo? Esse é o gráfico do Bradesco. Estava indicando compra na minha visão. O gráfico da Vale estava no canal estreito de alta. A Petro estava fazendo mais ou menos ali um pullback, uma perna forte de compra. Então, provavelmente poderia dar uma segunda perna para cima. E o Itaú estava estourando para cima. Com certeza o mercado provavelmente ia fazer pelo menos mais algumas pernas de alta. Então eu estava bastante confiante. Fui colocando o meu stop nas mínimas, né? Abaixo daquele fundo anterior. 94.900 era o meu stop, né? Lembrando que eu já tinha feito parcial. Então ali eu já estava praticamente com a meta do dia. Se me estopasse ali, para mim já estava perfeito. Isso me deixou confortável de esticar bastante o trade. Deixei o alvo lá para 96.800, que eu achei que naquele momento ali era relativamente provável de bater lá. Imaginei que poderia demorar, mas o mercado estava dando condição. Como eu falei, todas as ações estavam subindo. O mercado americano também estava subindo. O mercado praticamente não tinha feito quase nenhuma barra de baixa até então. Foi um trade bem fácil na minha visão. Não tinha vendedor nesse mercado, não tinha que segurar, não tinha que estopar, não tinha nem que pensar em vender de jeito nenhum. Aí eu fui gerenciando o meu stop ali de acordo com o financeiro. A partir daquele momento ali eu já estava com a meta do dia. Então eu fui subindo o stop de acordo com o financeiro. De 100 pontos, 200 em 200 pontos. Aí fui gerenciando. Pensei que o mercado, enquanto ele não fizesse uma correção profunda, não ia sair. Nesse momento aí o mercado tinha feito uns 1.500 pontos já, desde a mínima do dia até a máxima. E você vê que não tinha praticamente nenhuma barra de baixa, só 4 barrinhas de baixa, todas pequenas, sem pressão nenhuma de venda. Não tinha a menor possibilidade ali de eu cogitar vender. Coloquei aquela linha azul ali que seria a minha meta, né? A minha meta financeira do dia. Só para me orientar mesmo. Aí a partir dali, o que viesse já era lucro. Já tinha passado a minha meta do dia já. E fui esticando.
Tá vendo? Todas as barras de baixa não tinham continuidade. Nesse momento ali, durante a formação dessa barra que você tá vendo, eu achei até que faria uma correçãozinha mais profunda. Mas na hora que eu vi que ela também não estava querendo fechar a barra de baixo, provavelmente ia falhar o fundo dela, ia fechar um doji ou uma barra de alta, né? Durante a formação dá pra você ver pelo feeling assim, né, da barra. Tá vendo? Todas as barras que tentaram romper a mínima das barras anteriores falhavam. Várias barras com sombra embaixo, significa que tinha gente comprando correções. Mercado extremamente forte para cima, não tinha nenhum sinal de vendedor. Naquele momento ali o mercado tinha subido 1.500 pontos praticamente em linha reta. Então ficou bastante claro ali que provavelmente até o 96.800 o mercado iria. Nesse momento aí, ó, o mercado, eu já tinha feito 2.000 pontos no trade desde a minha entrada. O mercado estava bem parabólico, né? Muito forte. Imaginei que poderia dar uma correção aí agora, depois de 3, 4 pernas de alta, sem nenhuma correção, sem nenhum pullback mais profundo. Nesse momento aí eu já resolvi realizar lucro total, sair da operação. Só depois que eu fui ver que tinha esse canal de alta, então provavelmente o mercado poderia ir até lá em cima. Se eu tivesse visto isso antes, eu provavelmente teria esticado a operação. E olha só, o mercado realmente foi lá. Esse é o resultado do dia. É isso aí, galera. Valeu!